Muito boa tarde a todos novamente. Queria começar por agradecer a vossa presença e a presença principalmente dos convidados, dos editores e dos programadores que estão convidados nesta sessão, o Luís Ferreira, a Marta e o Miguel, a todos os docentes e os não docentes pela colaboração e também a todos os alunos que colaboraram, nomeadamente os alunos desta cadeira de Políticas Culturais. Eu queria só avisar que o aviso também já estava ali na porta, que vai ser feito o registro audiovisual para fins de publicação e de arquivo na página do nosso Facebook, ou na nossa página do Facebook, aliás. Será também depois publicado um documento de síntese possível do PAC, do PDF, também será divulgado nessa página, portanto, depois podem consultar em breve. Eu ia só pedir também ao Rafael, o nosso presidente, uma apresentação e o enquadramento geral da sessão, depois passarmos a palavra aos nossos convidados. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, tenho uma cadeira de Políticas Culturais. Vou fazer um pequeno resumo que vocês podem acompanhar através da vossa formação. Os nossos convidados hoje debatem o estado de arte das políticas culturais nas cidades, nomeadamente o impacto das políticas de descentralização no sentido da democracia e da vitalidade cultural nos municípios portugueses. Inicio agora uma sucinta biografia dos nossos convidados. Luís Ferreira, formado em Design Industrial, diretor de 23 Midas, projeto que agrega os 4 espaços culturais no município de Ilhas e restantes eventos culturais. Simultaneamente é comissário cultural na comunidade interurbana do Belo Tejo, com destaque para o projeto intermunicipal Caminhos. É fundador e diretor artístico do Sons, que nasce em Sousa em 2006, com programação dedicada à música portuguesa. Entre 2013 e 2015, assumiu a coordenação de produção e desenvolvimento da Experimental Design. Entre 2009 e 2013 colaborou com a mesma, tanto na área de produção e desenvolvimento da Bienal XP, como na programação regular do Palácio Quintela e do Convento de Trindade. Entre 2006 e 2008 trabalhou no CENTA, Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, como produtor cultural, tendo sido ainda responsável pela coordenação e produção do projeto Experimental Campus 69. Como designer freelancer, tem desenvolvido vários projetos independentes, além da coordenação de projetos de desenvolvimento sustentável da Aldeia Solos, iniciados em 2010. Paralelamente, foi dirigente da Associação Cultural SCOX entre 1999 e 2007, dos quais 6 desses anos como presidente. Em 2013 foi o cofundador do Coletivamente e em 2015 foi consultor da empresa Opium e cronista do novo jornal Almoral, bem-vindo Luís Ferreira. Marta Martins, diretora executiva da Arte em Rede, uma rede cultural com 14 anos de atividade, rima 15 municípios e promove o desenvolvimento dos territórios através da criação artística, estratégias de mediação cultural, formação e debate político. No contexto da Arte em Rede, tem sido responsável pela concepção e coordenação de vários projetos, na sua maioria ancorados em estratégias de participação das populações. Colabora com a Arte em Rede desde o seu início, primeiro como responsável de produção e desde 2010 como diretora executiva. Antes disso, trabalhou no Departamento de Juventude do município de Lisboa e colaborou com diferentes associações culturais. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Ciência Cultural e Cidades pelo INDEG e com mestrado em Estudos da Cultura, Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica de Lisboa. Como oradora, tem participado em várias conferências e seminários na área da política e gestão culturais, apresentando a experiência da arte em rede nesses contextos. Bem-vinda, Marta. Miguel Abreu, ator, encenador e produtor, estudou Direito na Universidade Católica Portuguesa e Teatro, formação de ator, na Escola de Circo Mariano Franco, atual Chapitou. Em 1977 criou a produtora cultural que cá se faz, onde tem trabalhado até hoje, tendo produzido mais de 120 espetáculos de teatro, dança e música. Em 1979 criou o Centro em Vila Velha de Rodão e em 1990 é cofundador do Fórum Dança. Desde 1999 é presidente da Academia de Produtores Culturais, foi diretor artístico e organizacional do Teatro Municipal Maria Matos entre 1999 e 2004. Programador artístico do Centro Cultural de Belém entre 2000 e 2004 e diretor-geral de produção e programador do Teatro Faro 2005, Capital Nacional da Cultura. Em 2009 cria para a Câmara Municipal de Lisboa o Festival de Todos, Caminhada das Culturas, que dirige até à data e no qual assume a direção-geral e também a co-programação artística. É autor-coordenador do Guia das Artes do Espetáculo 1, do Guia das Artes do Espetáculo 2, do GAV, Guia das Artes Visuais, do Espetáculo e do MOPEC. Mapa orientador para empreendedores criativos. Atualmente tem cenas espetáculos nos quais é responsável pela sua encenação e âmbito das produções de Casa Fase e da Academia de Produtores Culturais. Bem-vindo, Miguel. Agora, se quiserem, podem acompanhar o nosso resumo. Em Portugal, o debate acerca da necessidade de mudança de paradigma, da democratização para a democracia cultural, tem sido feito há décadas, porém sem quaisquer efeitos práticos na efetiva transformação de governação cultural na maioria dos municípios portugueses.
numa altura em que o novo estudo vem confirmar aquilo que há muitos investigadores afirmam acerca do excesso de poder acumulado na figura dos presidentes da Câmara, cesarismo municipal e da cumulativa debilidade da democracia participativa, e para questionar políticas, estratégias, planos, medidas, processos, etc. devem ser implementados de modo a promover as melhores condições possíveis para a produção artística e cultural nos territórios. Qual o papel do ativismo cultural e quais devem ser as exigências dos cidadãos em geral e dos artistas e agentes culturais em particular? Como favorecer o pluralismo e a vitalidade cultural do cotidiano nas cidades? Qual o papel dos equipamentos e das instituições políticas, serviços públicos, na efetivação da democracia cultural? E se é necessária uma redemocratização das instituições culturais? A necessidade de se aumentar a participação cultural ativa de todos os cidadãos, bem como a autonomia programática dos equipamentos culturais, um conjunto estruturado de medidas e estratégias que cumprem os valores e princípios de cultural e de participação da República Portuguesa, encontra na escala territorial a maioria dos 308 municípios portugueses que vêem ideal para a concretização de uma democracia cultural avançada e para a criação das condições que favoreçam o diálogo intercultural, debater e, mais importante, implementar as transformações conduzentes à mudança de paradigma político na governação municipal da cultura. É nesse sentido que este debate intitulado de políticas culturais, das políticas aos tráficos culturais, a democracia cultural nas cidades e nas instituições, tem dado seu contributo. O professor João vai ser o nosso moderador do nosso debate. Muito obrigado, Rafael. Depois o Rafael não apresentou a cadeira de políticas culturais, onde está inserida esta aula aberta, e esta aula aberta é direcionada, de facto, ao questionamento das políticas culturais na atualidade, e a atualidade é marcada, como sabem, pela questão da descentralização, da municipalização da cultura. Por isso, o enquadramento também que eu propus aos nossos convidados era este, a partir da descentralização e da relativa municipalização da cultura, e da inerente, digamos, políticas de democratização versus democracia cultural, como sabemos, esse paradigma da democratização tem sido o paradigma vigente em Portugal, com os frutos que deu, mas também com os efeitos que não conseguiu atingir, nomeadamente que são refletidos no estudo do Observatório das Atividades Culturais e nos estudos que têm sido feitos. E também, mais recentemente, pelo este enquadramento que o Rafael se referiu, deste estudo publicado pela Fundação Manuel do Pinto sobre a coordenação, sobre a qualidade da coordenação local. Não é novo, quer dizer, uma das principais conclusões foi aquela que o Rafael referiu, de facto, da acumulação do poder na figura dos presidentes de Câmara. E, como sabem, esta acumulação de poder é contrária ao que está na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente quando nos referimos à democracia participativa e à participação dos agentes culturais, à participação dos cidadãos, nas várias dimensões da política urbana, local, mas fundamentalmente é isso que nos interessa aqui na dimensão cultural, ou seja, nas políticas culturais. Este contexto da descentralização foi marcado, começou a ser implementado quando saiu a Lei Quadro, transferência de competências para as autarquias locais. Esta Lei Quadro foi publicada em agosto de 2018 e agora, recentemente, vão ser publicados os decretos-leis setoriais para a área da saúde, da educação, para a área da cultura, que eu saiba não sei. Mas este decreto-lei, de facto, ou esta Lei Quadro, aliás, começa um bocado mal, e se alguém já deu por isso, eu só explicar esta imagem. Portanto, no artigo 15, no artigo 15º, aliás, que é o único artigo que se refere à cultura, começa um bocado de forma estranha, porque, quer dizer, estranha também no contexto em que nós vivemos global, não é? No contexto global, no contexto em que certas estações de televisão convidam certas personalidades obscuras e fazem perguntas se é necessário um novo Salazar, etc. Nós depararmos com este tipo de linguagem numa lei quadro, portanto, que foi votada no Parlamento, nomeadamente esta lei NC, que se refere à execução, a executar o controle prévio de espetáculos, bem como a sua fiscalização, autorizando a sua realização quando tal seja possível. Quer dizer, aqui podemos ter duas hipóteses, ou temos uma leitura mais formal, digamos assim, da semântica que é utilizada, mas a linguagem só por si, quer dizer, também indicia ações e pragmáticas
intenções, não é? A intencionalidade da linguagem. Ou seja, será que qualquer Câmara Municipal, é uma das questões, qualquer Câmara Municipal, qualquer Presidente da Câmara, tal César local, que ao olhar para este artigo 5º possa de facto assumir literalmente este artigo? Parece-me estar à vontade para o fazer, uma vez que está mal habituado, estou só no Parlamento. Mas quer dizer, eu, obviamente, acho que nenhum de nós quer querer que isto seja de facto assim tão literal. Mas, obviamente que, e isso é também evidente, que este exercício, portanto, do controle das condições de realização dos espetáculos é feito, como se sabe, pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais, e a sua legislação contraria, digamos, esta linguagem que eu diria salazarista. Portanto, isto é um dos contextos que tem a ver com na prática e legalmente com a descentralização. De outro modo, quer dizer, a política e a mentalidade inerente à descentralização, à democratização e à democracia cultural e às políticas culturais no fundo, parecem hoje ignorar o governo atual parece ignorar-se a si próprio, nomeadamente quando, em 1995, quando o ex-ministro da Cultura, Manuel Mendes Rico, começou a contribuir para os Estados Gerais, para aquilo que foram chamados os Estados Gerais do Partido Socialista, que foi todo um fórum, digamos, de pensamento, para, neste caso, definição das linhas políticas públicas para a cultura, dizia-se, nesse documento, nas linhas programáticas para a cultura, que descentralizar, e vou citar, descentralizar é hoje muito mais do que permitir às regiões periféricas um contacto meramente pontual e casuístico com atividades culturais exteriores. Torna-se também indispensável dotar cada vez mais as regiões do país dos meios necessários à concretização de uma vida cultural que, salvaguardando a especificidade de cada setor de atividade artística, incorpore uma componente cada vez mais significativa de iniciativa própria, capaz de conduzir, tanto quanto possível, a perfis culturais diversificados e autónomos. Portanto, é esta alusão à vitalidade cultural própria e endógena dos municípios, e o que, digamos, implicaria uma política cultural urbana, local, que promovesse melhores condições para a criação de práticas culturais diversas, autónomas, independentes, e não, digamos, a mera gestão dos equipamentos culturais abertos, por exemplo, ao fim de semana, no caso dos teatros, à sexta, à programação dos teatros municipais. Portanto, se nós queremos alargar, de facto, o contributo e as possibilidades, as condições de criação dos artistas, dos produtores, dos programadores, nomeadamente dos alunos desta escola, na área do teatro, tem certamente haver uma mudança de paradigma que faça com que os municípios, em colaboração com os agentes culturais, contribuam para construir outro tipo de política cultural assente na democracia cultural e na democracia participativa. Só para acabar, quanto à questão este meu enquadramento, também no que diz respeito, quer dizer, a esta ideia ou este paradigma da democratização, está muito associada à descentralização, né? Quer dizer, se nós quisermos, podemos pensar que a descentralização é, digamos, a descentralização das infraestruturas do centro, digamos, para a criação de novas centralidades dos municípios, porque é isso também uma das questões que importa saber, nomeadamente através dos diversos projetos que os nossos convidados se apresentam, nomeadamente o tipo 3 milhas, a Arte em Rede, e no caso do Miguel Abreu, o festival todo, e também o seu trabalho na Academia de Produtores Culturais, que por acaso faz, nesse caso mais de todos, penso eu, como ligando, portanto, às políticas culturais também de Lisboa. Estava a dizer eu que, em relação à democratização da cultura, o estudo do Observatório das Atividades Culturais, é o OBS 15, sobre a democratização cultural e formação de público, que é aos serviços educativos em Portugal, diz, como uma das conclusões possíveis, eu vou só terminar o lema desta secção, uma das primeiras inferências do impacto das políticas apostadas na democratização através do aumento e descentralização da oferta cultural, com essa descentralização da oferta, nomeadamente a que se traduz na construção, requalificação e desfechamento de espaços culturais, é o facto destas não gerarem automaticamente um alargamento social dos públicos. Portanto, ou seja, isto quer dizer que as políticas de centralização e democratização, na altura que este estudo foi feito, não tenho aqui a data, desde 2004, até hoje,
também não tenho visto grandes indícios deste alargamento da base social dos públicos. Isto também é uma questão obviamente importante e uma questão de igualdade, de justiça e de igualdade, porque, como se sabe, ainda hoje todos os estudos, as estatísticas públicos da cultura se referem ao perfil dos públicos, dos consumidores de cultura, como pertencendo de facto a uma estreita faixa, a um estreito segmento muito pequeno, digamos assim, chamados habitués, né? Que são as pessoas com elevados perfis socioeconómicos, por exemplo, e com estudos, etc. Mas essa base de alargamento de cultura para todos, como está na Constituição, é ainda, digamos, uma miragem. E dito isto, só para também terminar aqui com e tem referência a este estudo que eu parece-me importante, quer dizer, como é que se consegue ultrapassar de facto este modelo de políticas culturais e de governação local assente neste poder absoluto, digamos assim, dos chefes locais. Eu visto que até é um problema que já vem desde o 25 de Abril e que me parece que é uma, não sei, parece-me que é uma dimensão oculta, ou que pelo menos não é esclarecida, não é debatida, e pelo contrário, muitas vezes é incentivada e apoiada com vários fenómenos que se chamam clientelismo, amiguismo, etc., e que cria muitas barreiras, digamos, de acesso, quer aos produtores, aos programadores, que não estão alinhados com os ideais, digamos, desses ditos presentes de Câmara. E como diz o Boaventura Sousa Santos, num texto, acho que publicado no jornal, ele diz assim: só a democracia participativa garantirá um futuro auspicioso ao poder local. Daí o paradoxo do poder local no nosso país. Presidentes de Câmara fortes coexistem com o poder local fraco. Isto é um paradoxo. Este paradoxo, assim, se calhar à primeira vista, à primeira leitura, não é muito entendível, não sei, mas ou talvez seja, ou seja, presidentes de Câmara fortes, aí o poder local fraco. O poder local, normalmente o senso comum tende a olhar o poder local como sendo o poder local concentrado na figura do Executivo Municipal, mas não, o poder local são todas as forças, todas as formas de participação que existem ao nível local. Se entendermos que o poder deve estar distribuído pelos vários intervenientes, pelos vários agentes, pelos vários atores e não apenas acumulado na figura do Presidente. Também saiu ontem, não, eu só vi ontem, uma entrevista com o José Gil, com o filósofo José Gil, também bastante interessante, foi publicado no Diário de Notícias, não sei se ele também dá um enquadramento, além das outras questões da atualização. Portanto, este é basicamente o enquadramento em relação a este é o documento, e é nesse sentido que os nossos convidados irão dar o seu contributo também e provocar a reflexão e dizerem também o que é que fazem, o que é que têm feito nos seus projetos ancorados em territórios e nas territórias diferentes. Eu iria passar então a palavra ao Luís Ferreira. E para isso temos só fazer aqui uma mudança de tecnológica Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É muito gosto que pela primeira vez venho à vossa escola e com muito gosto. E eu sou Luís Ferreira, já fizeram uma vasta apresentação do meu percurso. Neste momento estou em 3 projetos, de formas diferentes e com papéis diferentes, que têm âmbitos diferentes. O de Bons Sons, que é um festival de música portuguesa, um festival comunitário, e tem uma dinâmica do território local, portanto é uma aldeia e é uma ação local, uma ação local daquelas normais das aldeias que o promove e do qual eu fui dirigente durante muitos anos e continuo a ser o diretor artístico. É um festival que tem 13 anos, que faz agora comemorar as 10 edições.
A nível municipal, há cerca de 2 anos e meio, fui convidado para dirigir o projeto do Centro Cultural de Ilhavo, que em 6 meses se transformou em 3 milhas, que é sobre este que vou falar, e também há cerca de 2 anos também, o projeto Caminhos, que é um projeto intermunicipal que trabalha a programação em rede na região do Médio Tejo, Folguinho Central, Abrantes, Torres Novas, Tomar e mais 10 concelhos que certamente vão perdoar de não estar a contá-los todos agora. Portanto, são dinâmicas diferentes, mas com um princípio e um olhar muito semelhante, que também é o meu e o das restantes equipas que trabalham nestes projetos, que é sem dúvida um projeto, são todos projetos de equipa. Todos eles trabalhamos a ideia sobre território e trabalhamos sobre estas dinâmicas que são do do nosso encontro agora, que têm a ver com o centro e a periferia. Portanto, a ideia de ser periférico, não ser periférico, de estarmos no centro e porque isto ao mesmo tempo veio de uma reflexão grande sobre a ideia de centro cultural. O que é o centro cultural, o que é o centro, o que é o periférico, o que é a margem, o que é marginal. E nestas reflexões, vou ter que fazer aqui só um pequeno ajuste, porque isto tem não estou a ficar assim com a vida à volta, mas não. Também está um bocado. Não, isso não. E porque aí tivemos a oportunidade de pensar num projeto diferente, porque estávamos a falar sobre esta questão do centro e periferia e começámos a pensar sobre um território policéntrico, sobre a ideia de várias centralidades, numa escala do município, mas que acontece ao mesmo tempo no país. Eu tenho algumas dificuldades com a palavra descentralização, porque hoje também estávamos a ter um encontro sobre a programação do município em Ilhavo e dei um bocado a ideia de que a descentralização é aquele trabalhador incompetente, mas como é tão simpático nós temos dificuldade de contrariar. E a centralização é sempre este olhar de Lisboa ou do Porto, das grandes centralidades sobre o outro. Há sempre uma dinâmica meio evangélica e pedagógica sobre o outro e nós queremos ser um bocado a esfregona suja da limpeza do outro. Todas as práticas que eu tenho visto muito bem intencionadas de descentralização vêm sempre sobre este olhar seja ele político, seja ele artístico, seja ele institucional, vejo sempre que é sempre um desconhecimento, uma falta enorme de empatia sobre outro território. E há um pensamento que é do Zeca Afonso, que eu gosto imenso, que já depois da Revolução de 25 de Abril ele dizia que a Revolução Cultural não era ele poder ir tocar a todo lado, porque ele no fundo isso já ele conseguia fazer. Era ir a todo lado e ouvir a música que era feita lá. E é neste princípio de criar várias centralidades e várias dinâmicas nos locais que me interessa e que todos estes projetos que estamos aqui a falar têm tentado, pelo menos, criar. Não trazemos aqui soluções, portanto, as perguntas que me fizeram, disse para quem me dera ter a resposta para elas, mas temos alguns princípios, alguns caminhos que estamos a desenhar que podem ser respostas. Sobre a ideia de centro cultural nós abandonamos prioritariamente, assim como também aquela ideia da recente, que agora está a voltar a ressuscitar, que é a ideia da rede de cineteatros, que me dá bastante arrepio, porque primeiro não sei o que é um cineteatro, e depois não sei o que são estas casas institucionais aprovesadas de um princípio em que as pessoas vão à cultura, como a cultura fosse uma coisa externa a nós, como se a cultura, na melhor das hipóteses, fosse a cereja no topo do bolo e que faz com que se criem os problemas que temos criado nos momentos de crise. Quando há dinheiro, há palhaços, quando não há dinheiro, não há palhaços. Então, como alguma coisa que nós pudéssemos tirar de nós próprios. E a cultura, como um bem essencial, como eu a vejo, e como certamente quase todos aqui certamente o verão, é alguma coisa intrínseca, ou seja, é o bolo. Faz parte desta visão mais sistémica, estratégica e global da forma como nós nos relacionamos, comunicamos, pensamos, agimos e nesse sentido todo. Então a ideia de centro cultural é sempre esta coisa como uma ilha externa ao próprio território, onde as pessoas têm comportamentos diferentes, vestem-se diferente, de forma diferente e têm um comportamento diferente. E outra coisa vai lá, vem de Lisboa, simpaticamente, vai lá, está lá uma hora não, porque os processos demoram um bocadinho mais tempo que isso, mas depois está lá uma hora e vai embora e o território não tem o eco essencial, pelo menos que nós imaginamos que a cultura deve ter. A cultura que tem sentido crítico, metodologias de trabalho, iniciativa, autonomia, sentimento de pertença, perspectiva histórica, identidade, capacitação, trabalho em equipa, valorização de competências, criação de mundo, partilha, encontro e, acima de tudo, o encontro, que é aquilo que queremos trabalhar nestes projetos, a ideia de criar espaço público
e digo sempre criar porque ele não existe sem uma programação, sem uma ativação. Espaço público não é uma praça, muito me perdoem os arquitetos, isso é lugar de acesso público. Espaço público de encontro, onde as pessoas têm curiosidade sobre o outro, sobre a diferença, e têm realmente esta relação de procura do encontro, de forma redundante agora, e que requer uma coisa muito difícil, que é comunicar. 23 milhas vem desta imagem poética do alcance da luz do farol da Barra, a Barra, portanto, a Praia da Barra, que é do concelho de Ilhavo, é o maior farol de Portugal, e tem esta ideia poética de que a cultura é isto, é alguma coisa que tem um rumo, tem esta relação também de entrada, de chegada e partida, mas não é nada material, não há um edifício, não há uma casa, e isso é muito difícil para um país que não tem referências, de perceber que o trabalho cultural não tem que ser criar mais um espaço cultural que depois gastámos. Na nossa conversa falei de uma analogia que o meu pai falava muitas vezes, que era um senhor que ia à feira e tinha umas moedas, e depois tinha medo de andar com as moedas no bolso, chegou à feira e comprou uma carteira. Depois comprou a carteira, gastou as moedas, não tinha nada para pôr e mandou a carteira embora porque já não precisava da carteira para nada. E o trabalho cultural tem sido um bocado isso, gastamos o dinheiro todo a criar estruturas sem projeto, para nada, portanto não sabemos qual é que é o resultado ou qual é o projeto que aquela ferramenta vai servir, então muitas vezes fazemos as ferramentas e elas não servem realmente para nada. E eu trabalho neste momento em mais de 15 municípios e poucos são aqueles que têm ferramentas efetivas para poder trabalhar e gastaram milhões nesses edifícios. Muitos deles foram construídos para serem espaços de conferências e às vezes municípios que com 5 mil habitantes têm espaços de conferências enormes, mas não dá para levar uma companhia de teatro, não dá para fazer aulas de formação, não dá para fazer quase nada senão ter uma conferência. Portanto, de repente, como não havia projetos culturais, não há estratégia cultural para o município, ou para a região, ou o que seja, uma parte das estruturas que foram criadas são incapazes. Então, neste momento, apesar de termos até uma boa rede, e rede neste sentido de haver um vasto património dedicado à cultura, muito dele é incapaz. Ilhavo tem esta ideia do território de imortalidade, portanto tem um histórico ligado à pesca do bacalhau e também à ilustração na loiça através da Vista Alegre. São duas lógicas que nós associamos para criar aqui também uma lógica de ego e explicar porque Ilhavo internamente e que nos ajudou bastante a criar aqui um raciocínio das várias identidades que poderiam surgir e que transformaram de alguma forma a forma como se vive em Ilhavo. A pesca do bacalhau, onde boa parte da população vivia, faz com que, por exemplo, os homens estejam 6 meses fora de casa. Isso mudou muito a forma como as pessoas viviam, a forma do papel da mulher, assim como o facto de ter havido uma fábrica que tinha tido um investimento enorme na educação e na formação e no acesso dos seus trabalhadores, criaram a dimensão do operário pintor e que, de repente, por Ilhavo existem vários lugares onde a pintura, a ilustração tem presença através desta prática, onde também havia um teatro, havia uma creche, havia acesso a várias dinâmicas culturais que está há 200 anos. Este projeto tem 3 objetivos centrais: aumentar as práticas de participação cultural da comunidade, contribuir para o desenvolvimento do setor cultural e reforçar a coesão e a atratividade do território. Tem estas dimensões sempre locais e globais. 23 milhas tem um papel e quer ter um papel para a dinâmica cultural nacional e quer também ter, como é óbvio, um papel para a comunidade nesta lógica sempre do que é produzido lá e o que é levado de lá. Temos uma série de objetivos mais específicos que, no fundo, depois correspondem a estes princípios gerais. Depois temos aqui algumas publicações que poderão ver, mas, no fundo, tivemos a desenhar este projeto em que temos os objetivos específicos e as ações, e cada ação deste desenho programático bastante abrangente, vai da ação pontual com 10 pessoas a um festival com 10 mil, todas elas estão encaixadas e nós sabemos que cada evento tem um objetivo muito concreto para corresponder a este projeto maior, que é o 23 milhas. Mas pronto, não vou estar aqui a amassar-vos com objetivos operacionais, mas pronto, este é um dos edifícios que nós temos. Temos esta grande vantagem de ter um município, como estava a dizer, é policentro, tem 2 cidades, Gafanha da Nazaré e Ilhavo, tem pontos de interesse fora destes 2 ciclos, destes dois aglomerados que são 2 cidades, que é a Costa Nova, a praia com os palheiros de riscas, ou a própria Vista Alegre, que é um lugar fantástico. Temos 4 edifícios, que na altura ambos eram chamados centros culturais,
sem uma prática contínua e nem sequer a centralidade que tinham, mas herdámos claramente daí 4 infraestruturas muito boas, que agora é a Casa da Cultura de Ilhavo, a Fábrica das Ideias da Gafanha de Nazaré, o Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre e a Coais Criativa da Costa Nova. Existem também mais três polos importantes da Câmara, dos quais somos parceiros, que é o Museu Marítimo de Ilhavo, que trabalha muito a dinâmica da cultura local, assim como o Arquivo, e a Biblioteca Municipal de Ilhavo, que tem também um programa bastante intenso. Na Fábrica das Ideias é um espaço de criação, de acolhimento de residências, recebemos cerca de 20 por ano, e aqui também temos depois um trabalho de criação de um espaço de um centro cívico, uma vez que a Gafanha de Nazaré foi uma cidade construída de uma forma meio sem projeto, não planeada, não é de toda uma cidade postal, mas estamos com este polo a tentar criar uma dinâmica de centralidade, de ponto de encontro, mas sempre como um polo para todo o território. E aqui são criados vários projetos que depois vão correr o país e o mundo, e dá este papel também, esta centralidade ao projeto total. A Casa da Cultura de Ilhavo é um espaço de acolhimento, onde temos os projetos nacionais e internacionais, e tentamos estrategicamente posicionar Ilhavo nesta rota entre Lisboa e o Porto, e simultaneamente tentar preencher, fazer parte do máximo de rotas internacionais. Isto porquê? Porque a região de Aveiro talvez seja das mais ricas a nível de projetos municipais. Há, pelo menos no raio de 30 km, 9 espaços culturais, o que não acontece em mais nenhum ponto do país. Existe depois o Porto e Lisboa com uma lógica diferente, mas de repente temos Aveiro, Águeda, Estarreja, Alvar, Ferro do Voga, Albergaria Velha e Aldeira do Bairro, se é que não esquecer de algum, com espaços culturais, com equipas, com direções e com um trabalho que não foge muito da mesma lógica, e nós tentamos agora com novas redes conseguir trabalhar nesta lógica um bocadinho mais diferenciadora. O Laboratório das Artes é um espaço de pesquisa, pensamento e formação, porque também sentimos que esta necessidade de ter uma visão transversal. O projeto cultural do município não pode ser um punhado de espetáculos, tem que ter esta lógica de criação, como falei há pouco, de espírito crítico, de fixação desse espírito crítico depois também na própria comunidade, e de repente é muito duro trabalhar num território onde não há artistas profissionais, onde não há ensino nas áreas artísticas, onde não existem instituições profissionais para a cultura. É muito difícil, neste momento os municípios estão, na sua maioria, exceto os grandes polos, baseados de uma dinâmica cívica, onde têm que ser os municípios a substituírem tudo aquilo que deveria ser normalmente feito pela sociedade, e os municípios poderiam apoiar, criar linhas de apoio, criar condições logísticas, mas neste momento os municípios são, muitas vezes, cujo resultado ou por ação, essa dinâmica. Portanto, e é vista, os próprios municípios acham que têm que ter. Eu sou um bocadinho crítico sobre essa castração da iniciativa, mas depois, ao mesmo tempo, quando queremos trabalhar com o terreno, ele realmente está muito empobrecido. Houve um êxito enorme no país, para os grandes polos ou para fora, e é realmente difícil. Então há aqui vários projetos de transformação, de criação de referências, de práticas, portanto há muita co-criação em comunidade no nosso programa, para começar a mostrar que o sempre foi assim não é verdadeiro. Sempre foi assim, tem 50 anos, que é o que a minha avó me dizia como era, e que de repente resulta neste triângulo de provincianismo. Quando falamos dos problemas das políticas públicas e da dinâmica como é que se criam estas novas centralidades, não vivem apenas das câmaras, e as câmaras não são só o executivo, é a oposição, mas depois é a comunicação local, a comunicação social local, são as ações locais, e tudo isto eu chamo-lhe o triângulo de provincianismo, que está estabelecido. Ninguém quer mudar isto nas nossas pequenas cidades. Os órgãos locais estão muito estabilizados e têm o apoio dos municípios, as ações locais têm uma visão e são elas detentoras, quase na sua esmagadora maioria, dos restos folclóricos do teatro amador e das bandas filarmónicas, que, tendo um papel social muito importante, culturalmente são muito pouco relevantes. Na forma como trabalham, não como a estrutura, nada contra o teatro amador, nada contra as dinâmicas de socialização, antes pelo contrário, fiz parte de quase todos eles no meu processo, mas da forma como trabalham e aquilo que acham que têm que fazer e preservar, esta ideia é sempre muito conservadora da cultura,
esmaga qualquer outro tipo de iniciativa que possa vir. Experimentem ter um projeto vosso que vá destabilizar esta relação entre as organizações locais, a própria comunicação social, que tem um poder enorme a nível local, e o próprio executivo ou as próprias câmaras. É muito difícil. O 23 meses só existe, isso é possível porque é a própria Câmara a ter esta iniciativa, mas é um processo muito duro. A ideia de que se uma Câmara ou um Governo Central investir muito na cultura vai ser bem apoiado ou bem recebido pelo povo, não é bem verdade. Há sempre uma ideia despegista e de subsidiodependência da cultura que tem que ser mudada, e é só mudada se nós conseguimos responder aqui uma série de perguntas que podemos vir a falar. O Cais Criativo é um espaço maravilhoso, inserido no sistema dunar da Costa Nova, e que tem uma programação mais veraneante, é um apoio também à dinâmica turística do território, que lá está, mas também tem um apoio às residências internacionais. Agora tivemos uma coreógrafa durante 6 meses, Isabel Benar, que agora vai apresentar o seu espetáculo, e com este projeto também conseguimos financiar as residências nacionais. Portanto, com esta residência conseguimos financiar no passado 20 nacionais. Mas são Robin dos Bosques, no fundo. As linhas programáticas são diversas: práticas artísticas, os eventos, a mediação, programas de ação, equipamentos culturais. Portanto, temos aqui uma série de lógicas diferentes. Mas aqui, no fundo, a nossa lógica, não temos um serviço educativo, retirámos esse conceito, temos uma área de mediação, em que todos os nossos eventos misturam-se com esse princípio de adequação e de relação com a própria comunidade. Há em todos eles, seja para áreas especialistas ou para uma comunidade mais indiferenciada, todos eles são desenhados com esse princípio. No fundo, somos um projeto público, um projeto de mediação. Nesta lógica, selecionámos 3 disciplinas que consideramos essenciais para a criação de empatia. Estamos a falar de um público que, por exemplo, Lisboa e o Porto não trabalham, na sua maioria, exceto alguns casos especiais, como temos aqui na mesa, mas nós trabalhamos para, se calhar, as mesmas pessoas que em Lisboa nem sabem onde é que é o Dona Maria. Portanto, nós não temos os pares, não temos a comunidade artística, portanto, trabalhamos para todos, na ideia quase utópica, se isso for possível. E então temos que criar aqui algumas técnicas de sedução para conciliar, de alguma forma, as comunidades e a arte contemporânea, que, se não acreditam, eu acredito mesmo que estão de costas voltadas, porque de repente nem uns nem os outros estão interessados em colaborar. A música, a ilustração e o circo têm várias razões para lá existirem, mas são, a nosso ver, disciplinas mais empáticas, ou pelo seu virtuosismo, ou pela ideia mais figurativa, ou por estarem presentes no nosso cotidiano. Considerámos que eram as 3 disciplinas que deviam ter um foco e uma estratégia especial de trabalho, onde íamos conseguir trazer as pessoas, desmistificar algumas ideias pré-concebidas, colocá-las no estado zero, e depois os artistas fazem o que têm que fazer. Por exemplo, Ilustração à Vista, que é um evento que nós temos na área da ilustração, depois tem um trabalho de artes visuais muito profundo, e às vezes as pessoas estão nesses projetos, e se eu tivesse convidado para ir para uma lógica mais clássica, não teriam ido, porque achariam que isto não é para mim. As pessoas auto-se excluem dos próprios projetos, assim como o próprio circo. Depois temos projetos experimentais na área que fundem a dança e o teatro e o circo, e como há um referencial diferente, as pessoas vão ter connosco, trabalham com as que elas estão no ritmo que nós consideramos também certo. Mas claro, temos artes visuais, arquitetura, dança, design e teatro na programação de uma forma bastante regular. Estes são o nosso mapa de eventos, é um bocadinho louco, e o que nós estamos a fazer neste momento é tentar que eles esbater as diferenças ou os processos. Há vários artistas que são convidados para trabalhar connosco nos vários projetos, ou eles apenas, ou cada vez mais, são apenas a ponta do iceberg de um trabalho contínuo, porque estamos mesmo muito cansados de ideia de eventos, mas aqui ainda temos que juntar mais 10 quase do município, que acontecem em diversas áreas. O Territórios Públicos é um projeto que acontece já agora no primeiro fim de semana de fevereiro, que é dedicado às práticas de mediação. O Palheta, Roberto Marionetas, Ilustração à Vista, ilustração, mas também depois trabalha em todas as áreas da cultura. Rádio Faneca, um projeto de co-criação em comunidade. Marolas, mais dedicado à juventude. Bacalhau é talvez o mais mainstream dos eventos e que funde também com uma ideia de projeto gastronómico. A Milha, que é a festa da música e dos músicos de Ilha, tentar criar uma cena, práticas, formação, referenciais para os artistas de Ilha, onde nós sentimos que eram melhores
eram melhores artistas que há melhores músicos que há música que faziam, faltava ali criar uma pool e um contexto de desafio para terem outros horizontes, e o LEM dedicado ao circo contemporâneo e à criação em espaços não convencionais. Isto é aqui uma imagem da dinâmica plural que existe lá no município. E pronto, já tinha falado aqui há pouco da ideia de mediação. Existem agora também 5 projetos que não queria deixar de falar, que têm a ver com as práticas e com a relação contínua com a comunidade. São 4 projetos de formação contínua, que corroboram também com a ideia, com o acesso, no fundo, que nós temos um plano transversal com as escolas que vão do pré-escolar ao secundário. Mas estes são 5 projetos de continuidade. O Mais Palco é um projeto de formação nas áreas de palco, para jovens dos 14 aos 20 anos, em que todas as feiras estão são cerca de 20 jovens, estão com artistas que nós temos em residência, são coordenados por 2 professoras de ilha e têm contacto com práticas diferentes, desde a performance, do teatro, da dança, e também depois montam um pequeno projeto, mas não é esse o foco, não queremos rapidamente que isso se transforme em mais um grupo de teatro amador. Queremos é que seja um contexto de referências e de práticas para eles, e depois eles seguirão para outros grupos se assim o quiserem. O Movimentos é um projeto ligado ao território, que trabalha com os alunos do 3º ano, onde os professores tinham muita dificuldade em trabalhar a área do meio físico, em que tem que trabalhar sobre o território, e nós percebemos que eles trabalhavam sobre brasão, sobre uma ideia qualquer das várias freguesias, e então convidámos um artista que é o João, e perdi agora o segundo nome, sou muito bom nisto, já lá vai chegar, o João Martins, que trabalha muito a ideia do território, e então ele está a criar, no fundo, quase um referencial artístico para as práticas, e como é que ele, como músico e performer, pode ajudar os próprios professores a trabalhar a história local e as dinâmicas locais, e neste momento estão a trabalhar, no fundo, os movimentos no território, que nas gafanhas, todas as 5 gafanhas do município de Ilhavo transformaram-se drasticamente. A Ria de Aveiro ocupou e desocupou várias áreas, e os miúdos estão a trabalhar essas lógicas, e vai dar um espetáculo depois para a mídia. A Orquestra de Percussão começou agora com uma escola, vai passar a ser presente em todas as escolas do primeiro ciclo, onde os alunos têm acesso e têm a formação na área de percussão. Desenhos articulados é para a primeira meia turma de artes que surgiu na escola secundária da Gafanha, que nós queremos agarrar e que daqui a 1 ano ou 2 seja uma turma inteira, onde eles trabalham os 2 eventos da Gafanha, os Robertos e Marionetas e a ilustração, e têm uma formação paralela à escola, porque os cursos de artes estão esvaziados das próprias artes, têm só a história da arte e desenho, do resto é igual a todo outro curso, como outro qualquer. Miúdos sem referências de locais muito pequenos, então nós estamos a tentar dar esse complemento às quartas-feiras à tarde e às sextas-feiras de manhã. Vão à Fábrica das Ideias e têm aulas todas levadas com as professoras e com alguns técnicos indicados por nós e artistas, e vão ter esta apropriação e este ego, vão ter alguma visibilidade no seu trabalho. É importante para eles e também é importante para que os novos alunos no 9º ano queiram também ir para artes e queiram também ter acesso a esta dinâmica, porque é muito difícil. Quem trabalha em projetos percebe que há uma ausência total de técnicos. É muito difícil conseguir técnicos neste momento, muito lá na região é, de luz, de som, mas também de produção. São áreas que estão com bastantes. Eu acho que há uma escassez grande, e é importante ter este contacto, porque há muitos cursos técnicos lá, como é que eles podem também ser carpinteiros, mas não só para a produção civil, possam ser bons carpinteiros para trabalhar no cenário e por aí fora. Temos oficinas na Fábrica das Ideias, que queremos criar, no fundo, esta dinâmica muito da prática para depois aprender a teoria, invertendo um bocado os processos. E depois a performance da democracia, que é talvez o projeto mais crítico para este caso, que é para o secundário, que é talvez o período mais difícil de trabalhar pelas escolas, não só pela pressão do currículo, da pressão dos exames, mas também por ser uma faixa etária que é esquecida até pela própria programação e pelos próprios artistas. É raro o trabalho que é feito e pensado para uma faixa etária dos 12 aos 18 anos. Portanto, temos um ritmo alucinante de contacto com as escolas até no primeiro ciclo, e depois quase todas as peças que existem são para maiores de 16 ou 18. Ou por ter uma linguagem específica, ou por ter umas maminhas, ou por ter não sei o quê, tudo isso passa logo para uma faixa etária superior. Então, de repente, entre quando eles estão-se a formar e a formar o seu caráter, digamos assim, há uma ausência de estímulo e de contacto com os artistas, e depois aos 8 anos queremos novamente que eles estejam connosco.
é quase impossível. Aqui neste ciclo nós temos espetáculos que estão direcionados para estas faixas etárias. Trabalhamos previamente com eles o tema desse espetáculo, não sobre o espetáculo, mas sobre a temática mais abrangente. Eles vão ao espetáculo, depois têm fichas e trabalhos com os professores de uma forma posterior. No final do ano, o ano passado começava este projeto, o tema era as revoluções, portanto tivemos 4 espetáculos na área das revoluções e depois no final tivemos um debate alargado com os jovens. E surpreendam-se, eles são muito mais interessantes do que nós imaginamos. Eu fiquei muito... O pessoal da juventude e de outros setores da Câmara diziam que os jovens não queriam saber de nada, todo aquele discurso fatalista sempre de uma relação, e paternalista entre uma relação intergeracional, e posso-vos dizer que nós falámos de igualdade de género, falámos de proteção animal, de ecologia, falámos de liberdade, falámos de proteção de identidade, falámos de tanta coisa, tudo por eles. O debate era deles. Falámos como é que os artistas todos que estiveram presentes nesta programação, a falar de como é que eles pegavam sobre o olhar das artes. Tivemos o Teatro do Bilhão, tivemos a estrutura e tivemos o Ballet Teatro, portanto eram 3 estruturas do Porto que tinham trabalhado connosco. E eles falaram sobre as revoluções, sobre a sua perspectiva e como é que a vida e a sociedade podem ser matéria para um trabalho, e de repente eles depois tiveram-nos a devolver que revoluções é que eles gostariam de fazer nas suas próprias sociedades. Então o projeto continua, agora tem 2 anos, e o tema é a liberdade, e vamos ter projetos sobre migrações, projetos sobre a própria democracia, e vamos ter este trabalho contínuo, todos os anos temos debates promovidos por eles, onde eles fazem, no fundo, uma pequena assembleia, e com isto começam a explorar uma coisa importantíssima, que é o espírito crítico e não a crítica facebookiana, e foi muito interessante para nós ter este contacto mais próximo. A nossa estrutura é baseada em 4 áreas, onde temos como particular, e também a fechar, os programas de ação, que são programas onde temos o programa de residência, mas também temos o programa de pensamento e de pesquisa. Não vou falar muito sobre eles, mas é o que torna, no fundo, a ferramenta essencial para que o nosso projeto não seja apenas a programação clássica de agendar projetos que vêm dos polos culturais. Temos uma série louca de parcerias, que lá está, e pronto, vou-me calar um bocadinho. Queria só, pronto, isto não responde às tuas perguntas, isto mostra algumas ferramentas que estamos a criar para ter algumas respostas, e queríamos muito que os projetos que comecem a surgir agora não tenham a mesma dificuldade que nós tivemos, que é de ter bons exemplos, não pontuais, não específicos, de práticas municipais, globais, sistémicas e transversais a isto que é a prática cultural e o pensamento, que vai do pensamento, que vai à residência, que vai ao estímulo local, mas também a trazer referências globais e plural. E por sermos plurais, não temos uma direção artística fechada, temos uma lógica mais de acolhimento e de criação de práticas. Há projetos que estão lá porque eu não me sinto no direito de dizer à comunidade que não o podem ver se têm esse interesse. Portanto, há aqui uma relação muito livre e desempoeirada do que é a cultura, que também é entretenimento, que também é muitas outras coisas, que não só um processo mais contemporâneo e conceptual da arte. Mas temos que falar um bocadinho mais, também estão aqui as nossas agendas, são este pequeno jornal, é a agenda trimestral, e podemos falar um bocadinho mais sobre essas lógicas. Obrigado. Desculpem. Obrigado. Luís já deu aqui bastantes pistas em relação a bastantes questões que podem ser depois debatidas. Aliás, eu tinha previsto o debate ter cerca de 1 hora, portanto, para as vossas perguntas. O Luís tem-se referido aqui às minhas questões, que eu enviei uma lista quase infindável de questões. Pronto, são questões para serem respondidas hoje, amanhã, temos muito tempo, espero eu. Mas queria só ressalvar aqui algumas abordagens que o Luís fez, e há uma abordagem, pelo menos em relação às práticas culturais, me parece bastante pertinente. Parece que temos sempre a tentação, ou do lado pelo menos dos órgãos municipais, de definir o que são as práticas, o que são e quais são as práticas culturais. O Luís referiu-se, é claro que isto não é a ideia dele, mas referiu-se àquelas mais canónicas e tradicionais, do teatro, as harmónicas, ou do teatro amador, e as artes visuais, por exemplo. Mas, de facto, quem é que pode definir quais são as práticas culturais hoje e as do futuro? Não é? Daqui a 5 anos, é claro que a cultura, obviamente, é dinâmica, existe uma relação
complementariedade entre sociedade, cidade e cultura, portanto, toda essa dinâmica com, por exemplo, a globalização, com a existência de minorias, com a existência de refugiados, com a existência de imigrantes, com a existência de outras pessoas, ninguém pode, digamos, definir de facto quais são as práticas culturais que podem ou não devem ser, digamos, legitimadas num contexto de uma democracia local, que se defende à participação. Porque, por exemplo, só a dimensão tecnológica das práticas culturais, como sabe, hoje em dia está a trazer muitas práticas que passam pelos videojogos, que passam pela realidade virtual, que passam por outro tipo de tecnologias, mas também sei lá, a questão dos debates, a questão do pensamento crítico, a questão de haver espaços de ensaio para várias atividades dos jovens, dos menos jovens e espaços intergeracionais, portanto são tudo práticas e contextos que não podem ser definidos a priori. Também só para ressalvar esta noção que o Luís passou, de facto, eu vejo mesmo muito isso, não só da parte dos executivos ou dos políticos, digamos, desta imagem e essa visão simplista e paternalista dos jovens e dos cidadãos em geral, porque as pessoas, e também vejo muito isso às vezes do lado dos produtores e dos programadores, quando se queixam que não há pessoas, que não há público. Portanto, parece que há sempre um bode expiatório que são as pessoas. Neste caso, ou são jovens, ou são os públicos, ou são os cidadãos que não votam, ou são os cidadãos que não se interessam, ou são os cidadãos que estão despolitizados. Parece que nunca há uma responsabilidade estrutural do próprio sistema e da democracia, tal como nós o constituímos, nas suas diferentes responsabilidades. Claro que um eleito, presidente de Câmara, um vereador, um programador tem responsabilidades que um jovem cidadão, obviamente, não as tem. Eu iria então passar a palavra à Marta, mas temos só para renovar aqui a tecnologia. A culpa é da Apple. Já nem sei quem vai decidir. Só mais para a Marta. Vai lá, mas eu desliguei o computador. O estado. Já tinhas visto? Já.
É um prazer estar hoje aqui convosco. Obrigada, Rui, pelo convite. Bem, eu vou tentar dar resposta a algumas das questões do Rui, alguns dos tópicos que são também o desafio da nossa conversa de hoje, mas fazê-lo apresentando a arte em rede, apresentando-nos também no contexto do trabalho que desenvolvemos. Então, em primeiro lugar, o que é a arte em rede? É um projeto de cooperação cultural intermunicipal que existe desde 2005, portanto tem 14 anos de atividade ininterrupta e que envolve neste momento 15 municípios. 15 municípios num território que vai de Pombal até Palmela e que incluem cidades e vilas de diferentes escalas e geografias. A sua missão é contribuir para o desenvolvimento cultural dos territórios através do apoio à criação artística, à programação cultural em rede, à qualificação, à formação e ao desenvolvimento de estratégias de mediação cultural. Brevemente, a Arte em Rede foi criada em 2005 como uma rede de teatro. Foi criada como um instrumento de apoio a um conjunto de câmaras municipais na região de Lisboa e Val do Tejo que tinham reconstruído ou construído teatros e cineteatros municipais, portanto, teatros públicos, através do recurso a fundos comunitários. E que estavam a inaugurá-los nessa altura, mas com muitos sem projeto artístico e sem equipas qualificadas. Portanto, a Arte em Rede foi criada exatamente como um instrumento para apoiar esses municípios nessas duas áreas centrais, na área da formação das equipas e na área da programação em rede. Durante cerca de 8 anos esteve então focada nesta sua missão, mas em 2013, num contexto adverso em que os fundos estruturais para a cultura reduziram drasticamente, uma crise económica que resultou na saída de alguns municípios na rede. E também depois de um debate interno sobre o que deveria ser o futuro desta associação, decidiu então desencadear uma reflexão estratégica, interna, mas com contributos externos, e que resultou no lançamento do plano estratégico e operacional para 2015-2020. Este plano estratégico reposicionou a Arte em Rede, alterou a sua missão para um projeto que visa o desenvolvimento cultural dos territórios, ampliando assim também o seu campo de intervenção. E, portanto, é com base nestas prioridades estratégicas, das prioridades estratégicas que foram definidas no plano e que foram ajustadas também numa revisão intercalar que desenvolvemos no ano passado, temos vindo então a prosseguir esta missão. Então, a dizer, de conclusão, de uma rede de teatros, a Arte em Rede passa então a atuar como uma rede de cidades, ou uma rede de territórios, e norteia-se por estes 6 eixos estratégicos: política, artes, território, cooperação, conhecimento e sustentabilidade, que se desdobram agora, após a revisão intercalar, em 9 prioridades estratégicas. São elas: inscrever a cultura no centro das políticas governativas, promover estratégias de desenvolvimento territorial, aprofundar as práticas de cooperação, desenvolver uma programação em rede de qualidade e inscrita no território, crescer em número de associados e parceiros, alcançar a sustentabilidade económica, comunicar de forma eficaz, acessível e abrangente, implementar projetos de formação especializada e internacionalizar a atividade. Todas estas prioridades se materializam em propostas de ação. Eu não vou desenvolver, obviamente, cada uma delas, não temos tempo para isso, mas também tenho aqui tanto o plano estratégico como o documento de aplicação escolar, para quem quiser depois levar para casa, também está disponível online no site da Arte em Rede. Vou apresentar então algumas dimensões do trabalho da rede, que de alguma forma podem ser relevantes para o trabalho de hoje e que absorvem todas estas prioridades estratégicas. Começo pelo território, porque o território é um sujeito determinante da nossa ação. Como disse há pouco, o território da Arte em Rede é muito extenso e diverso, ocupa 3.500
km², Pombal a Palmela, e começou por estar identificado com a região de Lisboa e Val do Tejo, como vos disse, mas agora, para efeitos diversos, nomeadamente no acesso a fundos europeus, divide-se em 3, chamemos, regiões: Centro, Alentejo e Lisboa. São as cidades e vilas, os municípios que compõem a rede são efetivamente muito diversos. Portanto, há cidades de grande dimensão como Lisboa e os concelhos 6 concelhos da área metropolitana de Lisboa, portanto uma região muito populosa onde está concentrada a maioria dos artistas, dos equipamentos culturais, das oportunidades de formação artística e da oferta cultural. Mas depois existem municípios que vão de 10.000 até 30.000, 50.000 habitantes, na zona do Médio Tejo, da Lesíria do Tejo e do Oeste, com características urbanas, rurais, semi-rurais, e que sofrem diversos problemas como a desertificação e o esvaziamento de recursos, nomeadamente capital humano qualificado, aliás, como também. E neste sentido, falo do território, porque o território é essencial quando concebemos e implementamos os projetos no contexto da Arte em Rede. Temos de ter em conta todas estas diferenças e características e ajustando os projetos às especificidades dos territórios. Neste sentido, a participação das equipas locais é fundamental para apurar se o projeto faz sentido naquele território, em que moldes e que dinâmicas locais são importantes ter em conta. E em cada projeto tentamos ativar os agentes locais através do envolvimento, seja de profissionais, de artistas, de outros parceiros, outras associações, ou dos cidadãos, valorizando assim os recursos presentes no território e promovendo a construção de massa crítica. Acreditamos, no entanto, que na contaminação e na aprendizagem também antevém para as equipas e para os artistas trabalhar em contextos diversos e achamos que isso é uma mais-valia do trabalho em rede. E, portanto, procuramos sempre promover o encontro entre realidades distantes e que dificilmente comunicariam entre si se não fosse no contexto da arte em rede. Por exemplo, no mesmo projeto podem estar municípios como Lisboa, Sesimbra e Pombal, por acaso fazem parte de um projeto específico que vou falar mais à frente, no âmbito desse projeto criam um espaço de interação e de aprendizagem que dificilmente teriam oportunidade de outra forma. Portanto, esta preocupação com o território e com a coesão territorial está assim muito presente na nossa ação, seja na dimensão política, seja na dimensão artística, e vou dar alguns exemplos no decorrer da minha apresentação, e acreditamos por isso que a arte em rede pode ser um instrumento para promover a coesão territorial, para a valorização do território, para a criação de novas centralidades e para aproximar o centro e a periferia no campo da cultura e das artes. E, portanto, como fazemos isto? Começo pelo debate político, porque a arte em rede é uma rede de cidades e as quais são governadas por autarcas com diferentes visões políticas sobre a cultura e as artes. E, portanto, isto significa que o debate político na arte em rede segue 3 linhas. Em primeiro lugar, internamente, a arte em rede procura promover, junto dos autarcas que fazem parte da rede, uma visão da cultura como central nas políticas governativas. Advogamos por uma estratégia política forte, integrada, que inclua a cultura uma lógica transversal das políticas públicas, mas não como instrumento ao serviço de outras agendas. E fazemos isto através do debate interno, sejam reuniões, sejam encontros como fórum político, que também já vos vou falar, seja o processo de reflexão estratégica, ou mesmo através das práticas culturais. E quer dizer com isto que através do desenvolvimento de determinados projetos, determinadas práticas, conseguimos influenciar e contribuir para a estratégia cultural dos municípios. Dou-vos também um exemplo, que também está aqui apresentado, e que é um instrumento proposto no plano estratégico e operacional e que só este ano iremos trabalhar, e que é a Carta de Compromisso, e que poderá ser um bom exemplo em como um processo de debate interno poderá levar a algumas mudanças na governação municipal da cultura.
A Carta de Compromisso será, no final deste processo, um documento identitário da rede. Vai ser construído internamente, através de um processo de reflexão, de discussão com autarcas, com técnicos, com programadores locais, e que pretendemos que, no final deste processo, leve à assunção de um conjunto de princípios comuns e de compromissos a médio e longo prazo em campos como seja a gestão dos teatros municipais ou a articulação com os princípios da Agenda 21. Outra segunda linha, e sempre presente no que é a atividade da rede, é encontrar pontos em comum na defesa da cultura entre, neste caso, 3 forças políticas, que são aquelas que fazem parte do projeto Arte em Rede. Parece-me uma tarefa mais difícil do que é efetivamente. No campo da gestão autárquica e das políticas culturais locais, é mais fácil encontrar consensos do que outros níveis. Os obstáculos à transformação das políticas e das estratégias culturais locais não dependem, neste caso, tanto da influência, pelo menos segundo a minha experiência, da influência dos aparelhos partidários, mas mais da existência de autarcas com poder político interno, com sensibilidade e com abertura para as questões culturais e com capacidade real para mobilizar recursos humanos e financeiros. A terceira linha, no que respeita ao debate político, é a nossa tentativa de influenciar a agenda política externa e através da tomada de posições e da proposta de medidas no campo das políticas públicas de cultura que possam contribuir para medidas de foro nacional para o desenvolvimento cultural dos territórios. E, portanto, é com estes objetivos que realizamos o Fórum Político, que é uma reunião de autarcas da rede, tem um caráter anual, apesar de em 2018 não ter acontecido, e que reúne não só os autarcas da rede, mas também os autarcas e convidados externos, outros decisores políticos. O último fórum foi então em 2017 e teve como tema a territorialização das políticas públicas de cultura. Houve assim um debate sobre a importância da articulação entre a administração central e as autarquias locais, que valoriza os recursos presentes nos territórios e contribua para a proteção das assimetrias regionais na cultura. Este debate partiu de um conjunto de tópicos, propostas concretas no âmbito do Orçamento de Estado, do modelo de apoio às artes, do Portugal 2020, do novo quadro comunitário de apoio, que, no nosso entender, poderiam contribuir para o reconhecimento do papel da cultura nas estratégias de desenvolvimento territorial e para melhorar as condições de acesso à cultura e à criação artística em todos os territórios. Trata-se de um tema complexo, só a palavra territorialização já assusta. E há aqui vários conceitos que são utilizados de forma errada e que, portanto, muitas vezes isso tem condicionado a discussão. E talvez porque tínhamos falado já de descentralização e agora introduz esta ideia da territorialização, gostava se calhar de tentar clarificar estes conceitos. Portanto, assim, em termos simples, territorialização de uma política pública, seja nacional ou regional, é a diferenciação de alguns dos seus aspectos de acordo com as especificidades, sejam as características, as necessidades ou as prioridades dos distintos territórios sobre os quais essa política pública vai incidir. A desconcentração é a transferência de poder de decisão de entidades de âmbito nacional para organismos desconcentrados do Estado, nomeadamente direções regionais ou comissões de coordenação e desenvolvimento regional. E a descentralização é, então, a passagem do poder de decisão das entidades do Estado para os municípios e entidades intermunicipais. E tanto a desconcentração como a descentralização são dois processos essenciais, mas não são os únicos, para garantir a territorialização das políticas públicas. Portanto, este é um debate complexo, porque pode pôr em causa a orgânica institucional do Estado, e por isso gera, por vezes, muitos anticorpos. Mas acreditamos que a territorialização das políticas culturais pode ter efetivos ganhos, porque mobiliza e aposta no aproveitamento dos recursos, na procura de modelos e soluções de acordo com as especificidades dos territórios e na construção da massa crítica. E esta é uma visão que pode efetivamente contribuir para uma maior coesão territorial e para uma maior democracia cultural, que não se atinge apenas com uma visão simplista, como também foi falado já aqui,
assente na distribuição pelo país daquilo que é produzido em territórios onde estão concentrados os recursos para a criação e a produção artística. E aqui chegamos à questão das novas centralidades no campo da criação artística e da programação cultural. O Luís já apresentou aqui alguns exemplos e eu gostaria de apresentar também um trabalho que temos vindo a desenvolver e que é talvez a face mais visível da arte em rede. No campo da criação artística e da programação em rede, o nosso trabalho tem sido focado no apoio aos municípios no desenvolvimento de projetos plurianuais que são focados nos territórios, nas comunidades e que por vezes cruzam diferentes setores, como seja arte e inclusão social, arte e turismo, arte e educação. São projetos que assentam na criação artística, em residências artísticas, na formação e não tanto na circulação de espetáculos. Incluem na sua maioria estratégias de envolvimento das populações, que podem assumir diversas formas de envolvimento, mas de uma forma geral têm como intenção aproximar as pessoas da criação artística, promover momentos de partilha, de aprendizagem, de participação e também de empoderamento. Esta é, sem dúvida, uma posição política em prol da democracia cultural, em prol da emancipação dos públicos. Se isso é assumido pelos autarcas nos seus programas políticos, talvez não, ou pelo menos não de uma forma generalizada, mas ao desenvolver projetos que nos vou apresentar de seguida, estamos perante reais ferramentas políticas ao serviço da democracia e da cidadania cultural. Alguns projetos que temos vindo a desenvolver. Estes dois primeiros, a Odisseia e Meio do Meio, são dois projetos cofinanciados pelo Programa Partis, da Fundação Caldo do Gulbenkian. A Odisseia que terminou no final do ano passado e estamos a arrancar com o projeto Meio do Meio. São dois projetos que trabalham com pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade social, em territórios vulneráveis. O projeto Meio do Meio, por exemplo, vai arrancar agora, envolve 4 territórios: o Val da Moreira, na Moita, o Bairro do Segundo, portanto, da Trafaria, em Almada, o Barreiro Antigo e Marvila, em Lisboa. E vai trabalhar com jovens e com adultos em situações de isolamento. É um projeto que tem duração de 3 anos e durante os 2 primeiros anos vai estar focado na formação artística e no 3º ano na criação de um espetáculo multidisciplinar que une as aprendizagens dos alunos. Vai ter direção artística do coreógrafo Vitor Fontes, e tem também a participação de 4 artistas locais, um de cada território, e que serão responsáveis por cada um deles por uma área de formação. Conta ainda com uma malha local, constituída por diferentes parceiros na área social e cultural e que já estão a atuar nesses territórios e que são essenciais não só na sua implementação, mas também na sustentabilidade dos seus resultados. Este projeto, o projeto Outros Centros, é um projeto focado na região centro, portanto todos os projetos da arte em rede reúnem entre 2 a 6 municípios, de acordo com os interesses dos municípios, as oportunidades de financiamento, enfim, com linhas de trabalho que estão a ser desenvolvidas. Neste caso, o projeto Outros Centros é financiado pelo Programa Centro 2020, do Portugal 2020, portanto só abrange os 6 municípios que fazem parte da região centro, é um dos poucos programas no âmbito do Portugal 2020 que efetivamente financia a formação cultural, ainda que a circulação com o turismo e com a valorização do património cultural. E no âmbito desse projeto onde está incluído um festival de marionetas, o Festival Manobras, de marionetas animadas e outras propostas de desenvolvimento públicos e que trabalham muitas vezes este cruzamento entre a criação artística, a formação artística e a valorização do património cultural. Os projetos seguintes são 3 projetos europeus financiados pelo Programa Europa Criativa e preciso dizer que há 3 anos a Arte em Rede não tinha qualquer histórico na área da internacionalização. Neste momento está a terminar, portanto em processo relatório de um projeto Manual American Happiness, ao qual foi líder e que envolveu também 2 parceiros italianos e um grego.
e a avançar com 2 outros projetos, no qual é parceira, que terão agora este ciclo de 2018 até 2022. O projeto, assim, em traços gerais, só para perceberem projetos que desenvolvemos, o projeto Manual Northern Happiness incluiu um seminário internacional, 5 residências artísticas, com participantes de 5 cidades, e deu origem a 5 apresentações do espetáculo participativo. Em Portugal, os municípios de Montijo e de Alcobaça participaram em todo o projeto, e Lisboa entrou já na fase final. O projeto WeShape é um projeto de investigação e desenvolvimento de modelos de boas práticas em 5 áreas de intervenção cultural. Está agora a decorrer uma convocatória, para a qual também aproveito para chamar a vossa atenção, para selecionar 40 artistas e profissionais de cultura para, durante 2 anos, participarem na construção e desenvolvimento de modelos de boas práticas para a transformação do ecossistema das artes. O projeto Perspective é um projeto que envolve 20 organizações europeias e centra-se na ideia do espectador ativo e inclui também projetos em coprodução, residências artísticas e circulação. Uma ideia que gostaria que tivessem em conta é que dificilmente estes projetos poderiam ser desenvolvidos por estes municípios fora do contexto da arte em rede. Portanto, inseridos em redes, as cidades ganham efetivamente escala, têm acesso a outros recursos, partilham conhecimento e conseguem desenvolver projetos artísticos inovadores, como este, que têm uma dimensão internacional, mas que têm efetivo impacto local. A ideia do espectador ativo é a ideia central da iniciativa Visionários, que é uma iniciativa que temos vindo a desenvolver desde 2017 e que se trata na constituição de grupos de espectadores que participam das decisões de programação do teatro ou do momento cultural do seu município. Neste momento existem 9 grupos de espectadores ativos. 5 participaram na construção da programação de São Manobras em 2018, vão fazê-lo agora em 2019, e outros 4 elegeram diversos contextos de programação. Por exemplo, aqui em Lisboa, o grupo de espectadores de Marvila decidiu uma parte da programação do Festival Dias de Marvila. Trata-se não apenas de uma estratégia de desenvolvimento de públicos e na verdade, em alguns locais que respondeu à convocatória, aqueles públicos já fiéis e populares, mas sobretudo uma iniciativa de emancipação e de participação dos cidadãos na vida cultural das suas cidades, colocando-os no papel de decisores com toda a complexidade inerente a esse papel. A nossa experiência com esta iniciativa tem sido muito interessante e surpreendente, e para os programadores e para os autarcas também tem sido uma experiência não isenta de riscos. Mais uma vez, nem todos encaram esta estratégia da mesma forma. Há quem tenha entendido o potencial e a mais-valia e a tenha alargado e empoderado, e há quem tenha percebido os riscos e a desvalorize. Portanto, transferir o poder, dar voz, é algo que nem todos têm vontade de promover. Ainda no campo da programação em rede, continuamos com uma parte da programação em regime de circulação e, portanto, aí sempre uma lógica de complementaridade àquilo que os programadores já desenvolvem localmente, e uma lógica também de diversidade da oferta e também sempre de apoio à criação artística. Terceira vertente. Mais importante, uma das vertentes mais importantes, falamos da transformação dos territórios, é a formação e a capacitação dos seus agentes. E neste tempo estamos a falar de técnicos municipais responsáveis pela intervenção cultural nos seus concelhos. Portanto, a aquisição de competências é essencial para uma ação qualificada, e há quem tenha apostado ao longo dos anos em desenvolver diferentes cursos e sessões de formação em áreas como a programação, a mediação, a comunicação, etc. O que tem sido muito importante, não só em uma lógica de evolução profissional, mas também de reconhecimento e de valorização interpares. No entanto, a capacitação também se faz através do envolvimento nestes projetos, portanto, na aquisição de competências que eles próprios gerem, que influenciam toda a atividade destes técnicos que se envolvem, mas também através de reuniões, de grupos de trabalho, dos processos de reflexão estratégica
da participação conjunta em festivais, variados momentos de encontro no contexto da rede e que muitas vezes servem também para ultrapassar o isolamento que muitos destes profissionais de vezes estão condenados. Bem, eu sei que tenho que terminar, portanto, gostaria de terminar chamando a atenção para o modelo de arte em rede, que é essencial para a resiliência da rede e para a sua efetiva recuperação. Gostaria de reforçar esta ideia de que a arte em rede é apenas um dos instrumentos ao serviço do desenvolvimento cultural destes territórios. E a extensão do impacto da sua intervenção depende, em primeiro lugar, daqueles que são os decisores e os executores das políticas e das estratégias culturais locais. A arte em rede não é um órgão de governação regional ou interregional, não tem poder de decisão para além das atividades que desenvolve e os seus recursos, acredito, são mesmo bastante limitados. No entanto, tem sido um catalisador de mudanças na governação cultural local, por vezes mudanças invisíveis, mas transformadoras e duradouras. Há também, por vezes, alguma confusão entre o trabalho que desenvolvemos e a prestação de serviços. Não vendemos projetos ou serviços. A Arte em Rede é uma associação cujos membros são os municípios e que assenta em mecanismos de discussão e de decisão coletiva e assenta numa ideia de governança multinível. Os políticos, programadores, responsáveis de comunicação, os mediadores, outros técnicos têm espaços de participação na vida na rede, naquilo que consideramos que é um exercício de construção democrática. Há muitas diferenças entre aqueles que participam deste exercício. Diferenças ideológicas, visões políticas, diferenças de poder efetivo, de conhecimento do setor cultural, de recursos humanos e financeiros, etc. Há muitas forças e talvez mais fragilidades na governação cultural nestes municípios, como aliás em praticamente todo o território nacional. E o trabalho em rede implica esforço, perseverança, capacidade de diálogo, vontade de construir projetos comuns para além dos interesses individuais e certamente que isso não é fácil. Acreditamos, no entanto, que é possível construir um espaço comum de diálogo e de ação com benefícios reais para as populações e, de alguma forma, essa tem sido a razão de ser da Arte em Rede. E termino aqui. Obrigada. Obrigado, Marta. Também dentro do tempo. Marta, também este projeto Arte em Rede. Acho que é bastante. Tanto quer nos seus territórios, quer a nível nacional. Tem, com este processo todo de reflexão, de boas práticas e com este novo plano estratégico da Arte em Rede, tem havido um novo posicionamento que a Marta referiu, como essa passagem que parece bastante pertinente e ou que provavelmente também vai de acordo com o que o Luís referiu, ou seja, passar de uma rede, desse paradigma de rede de equipamentos culturais para uma visão e um paradigma de redes de cidades, e isso obviamente complexifica bastante a questão, envolve a cidade, os seus políticos, os seus agentes culturais, as suas tensões, os seus espaços públicos, etc. É um papel bastante complexo e difícil de gerir. E queria só pegar também nestas duas noções que a Marta referiu, da centralização e da desconcentração, para se referir a estes dois processos, um da desconcentração das instituições, parece-me isso, ou seja, das estruturas institucionais, e outro da centralização como transferência de competências, que ao fim e ao cabo esta liquada como é fazer. Eu só diria que, apesar de podermos estar todo o tempo do mundo a discutir esta questão, mas no fundo parece-me que, quer dizer, do ponto de vista dos municípios, do ponto de vista das cidades, e do poder local, do municipalismo, nada disso é necessário. Porque o poder local, como sabem, o poder local autónomo, a sua autonomia jurídica está prevista na Constituição, portanto não é o Estado Central, não é o Governo Central que vai dizer a qualquer município, a qualquer Presidente da Câmara, o que é que ele pode, ou tem, ou não fazer, relativamente, neste caso, às políticas culturais. Portanto, as políticas culturais são a responsabilidade, eu não diria que é da responsabilidade das câmaras, obviamente não, porque as políticas culturais têm que ser construídas por todos os cidadãos, obviamente, com a participação de todos,
através de fóruns, através de metodologias participativas que são bastante conhecidas já há bastante tempo em Portugal. Nada disto é novo, só não é posto na prática porque não há vontade política e a cidadania também não tem sido forte nesse sentido. Mas, digamos, quer dizer, acaba por ser tudo um fantasma, digamos, um espectro. Não sei se obviamente todos sabem, ou todos sabem, a primeira frase do manifesto do Partido Comunista é que existe um espectro a sobrevoar a Europa, que é o espectro do comunismo. Não é? Podemos fazer essa digamos, metáfora e dizer que existe um espectro em Portugal, que é o espectro de facto da democracia cultural, que toda a gente discute há décadas e décadas e que pronto, parece não ver essa. Mas, ou seja, isto só para dizer que não é necessário nem desconcentração, nem descentralização, nem nada de especial para que as cidades por si e os câmaras municipais, os poderes locais e os poderes eleitos tenham, portanto, toda a autonomia para desenvolver as suas políticas ao nível local, que obviamente são diferentes de cidade a território, mas têm em comum, devem ter em comum, de facto, alguns princípios, compromissos, alguns estão em planos de estratégia de arte em rede, porque, quer dizer, em termos técnicos, aquilo que existe aqui é o tal princípio da subsidiariedade. Tal como a União Europeia também não pode influenciar as políticas, nem pode criar políticas culturais nos países, nos Estados-membros, os governos também não podem desenvolver as políticas nos seus territórios e nos seus municípios. E depois ia só deixar uma pergunta para a Marta, se ela tiver depois responder, que esta questão parece-me bastante pertinente, acho que todos nós concordamos que este projeto dos visionários, dos espectadores ativos e da sua participação bastante pertinente nos equipamentos culturais, né, e na programação, se há possibilidade desses cidadãos, nesse caso são espectadores, possam também contribuir e participar na construção de políticas nas estratégias municipais. Portanto, passarem do papel de espectadores já ativos, emancipados, mas também para cidadãos emancipados e participativos na política, portanto, na questão do poder local. Obrigado, Marta. Miguel, já finalmente